Esse caso aconteceu em 14 de julho de 2020. Karine Smith era uma mulher de 59 anos que vivia em Cheshire, na Inglaterra. Karina era casada com um homem de 81 anos chamado de Michael Baines. Eu procurei por fotos de Michael, mas eu não consegui achar em nenhum lugar da internet. Michael precisava que alguém cuidasse dele devido a seus problemas de saúde. E então Karina se tornou sua esposa e cuidadora. Os dois tiveram um filho chamado de Michael Jr., mas Karina tinha uma filha e um filho de outro relacionamento. Mas infelizmente em 2007, seu filho chamado de Craig tirou a sua própria vida aos 25 anos. Antes de sua morte, Craig tinha ido para a prisão por atacar um homem. Depois desse ataque, Karina percebeu que Craig estava agindo de forma diferente, com um comportamento bem agitado. Ele disse para sua mãe que o homem que ele atacou era um predador que o tocou inapropriadamente no passado. Ele disse para Karina: "Mãe, ele é um predador." Karina não fez mais nenhuma pergunta depois de ouvir isso, assumindo que ele estava se referindo ao homem que ele atacou. Poucos dias depois, Craig tirou a sua própria vida. Karina começou sua relação com Michael quando ela estava nos seus 20 anos e ele nos 40. Ela descreveu a relação como positiva no começo, até que os anos foram passando e as coisas começaram a piorar. Mas apesar disso, Karina sempre cuidou de Michael do mesmo jeito. Em 13 de julho de 2020, pessoas que conheciam Karina falaram que ela estava agindo diferente. Ela foi descrita como brava e bem transtornada. Isso foi porque a sua filha contou a ela algo traumatizante que aconteceu com ela e seu falecido irmão. A filha de Karina contou que quando ela e seu irmão eram mais novos, Michael tinha abusado deles várias vezes. Depois de ouvir essas alegações, as memórias de seu falecido filho veio em sua mente, onde ele contou que foi atacado por um predador. A culpa da perda de seu filho ficou com ela durante anos. Ela também começou a pensar que se ela tivesse conversado mais com seu filho, ele teria lhe contado a verdade sobre ter sido uma vítima de Michael. Uma raiva profunda começou a queimar dentro de Karina, e em 14 de julho, por volta das 10 da manhã, Karina retornou para sua casa, que ela morava junto com Michael. Ela entrou na casa, pegou um balde junto com 3 quilos de açúcar, esse açúcar que ela tinha acabado de comprar. Ela então começou a ferver uma grande quantidade de água e misturou com o açúcar, criando um tipo de xarope caseiro. Depois de quente, Karina entrou no quarto onde Michael estava dormindo. Cheia de raiva, Karina começou a despejar o conteúdo do balde no corpo de Michael. Michael então começou a gritar de dor, enquanto que o líquido destruía sua pele. A mistura de água fervente com açúcar é conhecida como Prison Napalm, devido às terríveis queimaduras que essa mistura dá. Eu vou deixar umas fotos aí para vocês verem. Depois de esvaziar o balde, Karina correu até a casa de seu vizinho. Ela então contou o que ela tinha feito. O vizinho chamou a polícia e explicou o que aconteceu. A polícia, junto com os médicos, chegaram rapidamente ao local, onde encontraram Michael gemendo na cama. A pele do seu corpo estava começando a descascar. Michael foi levado ao hospital e Karina à delegacia. Michael recebeu tratamento nas suas feridas e foi capaz de ficar instável por um tempo. Karina foi questionada do porquê ter feito isso ao seu marido. Ela então contou tudo o que sua filha tinha lhe contado. Ela também disse que ficou consumida pela raiva e então derramou a mistura em seu marido. Como eu tinha dito antes, Michael foi capaz de se estabilizar durante um tempo, mas as queimaduras consumiu mais de 36% do seu corpo, e mesmo depois de várias cirurgias e tratamentos de pele, ele faleceu 2 semanas depois. Karina agora estava sendo acusada por assassinato. Seu julgamento começou em 2021. Onde Karina deu a sua versão dos eventos, falando o que aconteceu com sua filha e filho.
Sua filha também se apresentou e mostrou evidências para ajudar a mãe. No entanto, devido às circunstâncias, se Michael cometeu esses crimes ou não, isso não poderia ser estabelecido na corte ou usado como motivo para justificar o assassinato. Karina então foi declarada culpada pelo assassinato e o juiz a sentenciou à vida na prisão, com um mínimo termo de 12 anos, significando que com bom comportamento ela pode ser solta em 12 anos. Um homem que abusava de mulheres e depois a caçava como animais. Esse é o caso de Robert Hansen. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, como é que vocês estão? É muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Então, hoje a gente vai estar falando sobre o caso desse monstro, um dos maiores serial killers também, né, do Alasca. E a gente vai estar aqui cobrindo o caso dele hoje, beleza? Então vamos lá. Um jovem magro, gago e com o rosto cheio de acne que sofreu bullying na escola, além de passar por diversos conflitos com sua família, principalmente com seu pai, que o castigava obrigando-o a trabalhar na padaria da família. Durante a sua adolescência, Robert nutriu o sentimento de vingança por todas as mulheres que passavam pela sua vida. Já adulto, ele se alistou nas Forças Armadas, onde passou a ser um grande conhecedor de armas. E aí foi ali que ele começou a se interessar pela caça. Ele praticava sempre que podia. Ele chegou a se casar, tendo sua esposa pedido o divórcio após ele ser preso por quase 2 anos por ter provocado um incêndio em uma garagem de ônibus escolares. E foi depois disso que ele se mudou para Anchorage, no Alasca, onde abriu uma padaria e onde, em 1972, foi detido novamente após ter sequestrado e estuprado uma dona de casa da região, além de ter abusado sexualmente de uma garota de programa. Aí ele foi preso de novo, galera, e eu fiquei revoltado porque ele só passou 6 meses. 6 meses preso. Mano, olha aí, o Hansen, ele já tinha cometido esses 2 crimes, né, que eu falei agora pra vocês. Teve o incêndio do ônibus e teve outros pequenos furtos que ele também já tinha feito, né? Eu não sei pra vocês, galera, mas pra mim isso tudo já indica que um ser humano assim é um perigo para a sociedade, velho. O que é que vocês acham? Apesar da aparência de bom moço que mantinha em Anchorage, Hansen se tornou o mais ativo serial killer na história do Alasca. Depois de sua condenação por estupro em 1972, ele usou a sua experiência em pilotagem e armas para se tornar um ávido caçador de mulheres. O plano do Hansen consistia em marcar programas com garotas de programas e depois ele levava elas para o seu avião e de lá eles voavam até a sua cabana que ficava na floresta. Depois ele mantinha elas como escravas sexuais por alguns dias. Depois ele as soltava na floresta nuas e vendadas, tá? Uma venda no rosto. Soltava nuas e elas corriam, né? Desesperadas para sobreviver. E ele caçando elas, velho, como se fossem animais, mano. Pessoal, imagina o desespero dessas mulheres após elas ter sido abusadas diversas vezes. Depois elas foram soltas na floresta, vendadas e nuas, e sabendo que elas seriam caçadas por esse monstro. E ninguém fazia ideia de que esses crimes estavam ocorrendo. O pessoal só foi descobrir, quando eu digo pessoal, é a polícia, né? Em 1983, quando o caminhoneiro, também chamado Robert, só que com o sobrenome Yount, ele parou, né? Ele estava fazendo a sua rotazinha com o seu caminhão. Aí ele viu uma mulher correndo desesperada, com a sua roupa rasgada, cheia de machucões, velho, toda manchada, descalça e algemada. E ela acenava freneticamente, mano. E onde parou na mesma hora e socorreu a moça. Mas ele seguiu direto para a delegacia, só que a garota, né, que estava algemada, o nome dela era Cindy Paulson. Ela, eu não sei por qual motivo, ela não quis ir à delegacia, acho por conta do trauma, né? Por conta do trauma, o medo que ela estava sentindo. Aí ela não foi junto com
o Yount, ele deixou ela num local seguro e ele seguiu direto para a polícia e contou o que tinha acontecido. Depois de um tempo, o agente de polícia procurou Cindy para ouvir o lado da história dela e ela contou que ela se encontrou com o Hansen e o Hansen tinha oferecido a ela $200 para fazer sexo oral. Só que na mesma hora ele puxou uma algema, algemou ela e puxou a sua arma também e apontou para a sua cabeça, né, para a cabeça de Cindy. Então ele forçou ela a entrar no seu carro. Aí de lá ele sequestrou para a sua casa, onde, olha isso, ele era casado, tá? Ele era casado, só que o filho dele e a esposa dele estavam na Europa, né, passando tempo na Europa. Ele levou a Cindy para lá e a torturou e estuprou brutalmente. E depois ele a levou para um aeroporto onde lá estava o seu avião. Provavelmente ele ia levá-la para a cabana e a executá-la lá, né? Caçar ela lá. Mas felizmente, enquanto ele estava carregando o avião com seus suprimentos, ela conseguiu fugir. Mas dois amigos do Hansen deram para ele um álibi falso na noite do crime. Então a polícia já tinha meio que, vamos dizer assim, descartou um pouco o Hansen, né, por conta desses dois álibis que esses amigos deram. Mas graças ao bom Jesus, o FBI entrou no caso e traçaram o perfil do criminoso, que era um caçador experiente com baixa autoestima, né, que já foi rejeitado por várias mulheres. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, meu povo, é que logo após esse caso da Cindy, né, dela ter contado o que aconteceu com ela para os policiais, 2 corpos foram encontrados pela polícia, né, que foi o corpo de Joanna e Sherry. E a polícia logo notou a semelhança, né, porque nos corpos tinha marcas de bala do rifle que o Hansen usava, que era o calibre 223. E aí, quando esses dois amiguinhos do Hansen viram que o bicho tava pegando, os dois se cagaram e foram na delegacia e confessaram que eles tinham mentido, né? E então, rapidamente, a polícia foi lá no Hansen, trouxe ele para a delegacia e começou a interrogá-lo, enquanto o outro time de polícia ia para a casa do Hansen. E quando eles chegaram na residência, eles encontraram todas as provas que precisavam. Eles encontraram um mapa com a localização de cada um dos corpos encontrados, armamentos do calibre 223, ou seja, de sua arma, carteiras de motorista de suas vítimas, junto com joias, bolsas e etc. E em 28 de fevereiro de 1984, Hansen foi sentenciado à prisão perpétua. E depois de preso, Hansen confessou 17 assassinatos no que ele chamava de Projeto Verão. Ainda no finalzinho de 2021, uma última vítima morta pelo assassino foi identificada, chamada de Robin Pilkey. Ela tinha apenas 19 anos quando foi morta e o seu corpo ficou sem identificação por 37 anos. O caso foi resolvido com a ajuda de rastreamento de genealogia por DNA. E agora, em fevereiro de 2022, apenas uma vítima apelidada de N continua sem identificação. A garota que fez um crime brutal contra o seu próprio irmãozinho. Esse é o caso de Karina Rock. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. E aí, como é que vocês estão? Já deixa aí nos comentários, beleza? Bom, hoje o caso é um caso brasileiro, tá? Que aconteceu em 2019. Pra falar a verdade, eu nem fazia ideia desse caso, né? Eu tava olhando por aí pela internet e por acaso eu me estopei. Eu por acaso eu tropecei nesse caso aí e eu achei bem interessante. Por mais que ele é um pouquinho curto, mas eu achei ele bem perturbador e bem pesado, né? Então vamos lá. No tempo, Karina Rock era uma garota de 18 anos que morava em São Roque, Brasil. Nesse tempo ela morava com sua mãe
e o seu irmão de 5 anos, chamado de Michael Rock. E os dois se davam muito bem, né? A mãe falou para os repórteres que os dois sempre se deram bem, velho. Enfim, em 4 de abril de 2019, a mãe de Karina foi fazer compras em um mercado local e ela perguntou se Karina poderia cuidar do seu irmãozinho, né? Ficar de olho nele. Quando a mãe de Karina voltou do supermercado, ela tentou abrir a porta, né? Mas a porta não abria, né? Ela tentou e nada da porta abrir. Então ela gritou para os seus filhos para eles virem abrir a porta. No entanto, só uma pessoa respondeu, e essa pessoa foi Karina, e ela se recusava a abrir a porta, né? A mãe, preocupada, ligou para o cunhado, né? Que também é tio de Karina. Então o tio veio, tentou falar com a menina para a menina abrir a porta, mas ela também se recusou. E nesse tempo eles já tinham comunicado toda a família, né? Então toda a família chegou ali no local. Então todos eles se juntaram e tentaram convencer a Karina a abrir a porta, mas ela de novo se recusou. Então, sem opções, eles decidiram agir. O tio de Karina começou a derrubar a porta e quando eles estavam dentro da casa, eles se deram de cara com uma cena terrível. Karina fez uma coisa tão terrível que causou o desmaio de sua mãe. Ela matou, mutilou e decapitou partes do seu irmãozinho. Imediatamente, Karina começou a atacar o seu tio, jogando vários itens da casa nele e acabou acertando-o com uma pedra. Quando Karina tentou escapar, ela foi apreendida e a polícia foi chamada. Olha isso. Quando Karina estava no chão, né, que o povo pegou ela, derrubou no chão e ficou segurando ela lá, o cachorro da família começou a atacar ela e ela retaliou mordendo o cachorro. Os policiais chegaram e eles encontraram uma cena horrenda. Eles encontraram o corpo de Michael cercado por várias velas pretas. Analisando mais de perto, os policiais descobriram que ela comeu algumas partes do corpo do seu irmão. Karina foi presa imediatamente. Depois de levada à delegacia, Karina inicialmente se recusou a falar com os policiais sobre o porquê dela ter atacado e matado seu irmãozinho. Mas quando os investigadores estavam juntando as peças desse caso, ela decidiu falar. Quando sua mãe saiu, Karina aproveitou a oportunidade para realizar sua fantasia perturbadora e doentia. E ela aproveitou com seu irmãozinho. Os detalhes são bem perturbadores, então eu já vou avisando antes de continuar, hein? Já vou avisando, então vamos lá. Karina perguntou ao seu irmãozinho se ele queria ir para sua cama e jogar alguns videogames. Depois de atrair ele para o seu quarto, ela pegou seu travesseiro, o imobilizou e sufocou ele. Quando Michael não estava mais consciente, ela pegou uma faca e tentou tirar sua cabeça, deixando-a parcialmente decapitada. Ela também inseriu a faca em seus olhos e queimou seus pés com um isqueiro. E também ela removeu as suas genitálias e as consumiu. Olha o quão doentia essa menina era, velho. A investigação acha que Karina matou seu irmão em algum tipo de ritual satânico ou sacrifício. Os policiais encontraram uma faca, um celular queimado, um pendrive e uma pequena quantidade de substância ilegal. Acredita-se que ela destruiu seu celular para esconder os seus contatos. Falando para a mídia, os policiais falaram: "Estamos investigando se a criança foi morta durante algum tipo de ritual de adoração ao diabo. Queremos saber se a acusada tem conexão com algum grupo de satanistas ou de magia negras nas redes sociais." Karina foi acusada com homicídio agravado, tentativa de assassinato contra o seu tio, ocultação de cadáver e por morder o cão da família. A mãe de Karina contou para a polícia que ela e seu irmão sempre se deram bem e descreveu ela como uma pessoa quieta. Nada indicava que ela poderia fazer uma coisa como essa.
Os familiares falaram que ela começou a mostrar um comportamento alterado uma semana antes do crime. Eu fiz algumas pesquisas e eu achei um artigo que foi atualizado em outubro de 2021, onde apontou que Karina sofre de esquizofrenia. A mãe de Karina disse que está lutando para seguir em frente com a sua vida após esse evento traumático. Em 1984, uma garota de 17 anos chamada de Lisa McVeigh estava à beira de se suicidar depois de sofrer abuso sexual do namorado de sua avó por anos. Essa garota meiga planejava em se matar e até escreveu uma nota de adeus, e do nada, em uma certa noite, ela foi sequestrada enquanto estava indo para sua casa. Com uma arma apontada direto em sua cabeça, Lisa decidiu fazer o que fosse necessário para sobreviver. Em 3 de novembro de 1984, Lisa McVeigh estava pedalando sua bicicleta depois de um longo dia de trabalho, e então um carro começou a buzinar logo atrás dela. Depois de parar, um homem desceu do carro e jogou sua bicicleta fora. Lisa imediatamente começou a gritar, mas o homem puxou uma arma e apontou direto em sua cabeça. Essa não foi a primeira vez que Lisa era ameaçada de morte. Lisa morava com sua avó em uma cidade chamada de Tampa, na Flórida. Como sua mãe era viciada em drogas, ela não foi capaz de cuidar de Lisa. Enquanto Lisa morava com sua avó, a garota sofreu abuso sexual do namorado de sua avó por 3 anos. Ele também a ameaçava com uma arma. Lisa, depois de perceber que não queria mais morrer, ela disse para o seu sequestrador: "Eu faço qualquer coisa, só não me mate, por favor." O homem amarrou Lisa e vendou seus olhos e jogou ela em seu carro. Lisa, que não era nada besta, começou a procurar por algo que pudesse ajudá-la a salvar sua vida naquele momento. Ela conseguiu soltar sua mandíbula de uma das cordas e isso fez com que a venda afrouxasse e soltasse um pouco. Então ela usou uma brecha bem pequena para ver e viu alguns detalhes do carro, que era um Dodge Magnum vermelho. Durante uma reportagem, Lisa disse: "Eu assisti muitas séries de crime. Você ficaria surpreso do quanto de habilidade de sobrevivência você tem em uma situação como essa." O sequestrador começou a dirigir e Lisa começou a contar os minutos passando. Ela notou que ele estava indo em direção ao norte e contou todos os passos enquanto ela estava sendo levada para o apartamento dele. Pelas próximas 26 horas, o homem estuprou, torturou e abusou Lisa repetidamente. Ela sentiu que iria morrer a qualquer momento. Antes dele sequestrar Lisa McVeigh, Bob Joe Long tinha matado 8 mulheres. E ele iria matar mais 2 depois do incidente com Lisa. Mas a história de Lisa não acaba aqui. Bob começou sua onda de crime no começo dos anos 80. Depois de estuprar várias mulheres, Bob começou a matá-las em 1984. E em novembro, Bob sequestrou Lisa McVeigh. Presa no apartamento do assassino, a garota de 17 anos ouviu o jornal passando na TV falando que ela estava desaparecida. Certa que Bob iria matá-la, Lisa começou a colocar suas impressões digitais em todos os lugares da casa. Ela fez isso com a esperança de que algum dia a polícia acharia essas evidências para pegar o seu assassino. Enquanto isso, Lisa inventou uma história para tentar ganhar a confiança de Bob, falando que ela poderia ser a namorada dele e que cuidaria dele, e isso de fato funcionou. Depois, ela mentiu falando que seu pai estava doente e que ela era a única filha que cuidava dele. Finalmente, depois de tantas torturas, Bob puxou Lisa até seu carro falando para ela que ele iria levá-la para casa. Bob levou Lisa até um posto de gasolina e a soltou lá por volta de 4:30 da manhã.
Bob disse para Lisa esperar pelo menos 5 minutos antes de tirar sua venda, para dar tempo dele fugir. Mas antes disso, Bob disse: "Diga para o seu pai que ele foi o motivo de eu não ter te matado." Lisa McVeigh correu todo o caminho até a casa de sua avó. Quando ela chegou em casa, o namorado de sua avó começou a bater nela e a acusou de trair ele. Sua avó e o namorado dela não acreditaram nem um pouco na história de Lisa. Sua avó até disse para a polícia que ela estava mentindo sobre ter sido sequestrada, mas os policiais insistiram e iniciaram a investigação. Lisa contou para o sargento Larry Pinkerton tudo o que ela lembrava. Alguns dias depois, Lisa viu uma reportagem falando sobre uma vítima de assassinato. E ela sabia que tinha sido seu sequestrador. Então ela ligou para o sargento e disse: "Venha me buscar, tem mais coisas que preciso te falar." Lisa contou a sua experiência para o policial de novo. O sargento então perguntou se ela gostaria de ser hipnotizada para ajudá-la a relembrar alguma memória que ela esqueceu. Mas quando o namorado de sua avó recusou em deixar Lisa fazer isso, Lisa revelou os abusos que ela sofreu dele, levando-o à prisão. Com um dos seus abusadores algemado, Lisa queria que o mesmo acontecesse com Bob. Agora, morando em um centro de jovens fugitivos, Lisa olhou em uma foto onde mostrava potenciais sequestradores. Como ela conseguiu ver um pouco do rosto do seu sequestrador pela pequena brecha em sua venda, ela conseguiu identificar Bob. A história de Lisa levou os policiais direto até ele. Ela lembrou todos os movimentos e curvas que o seu sequestrador fez, e assim os policiais conseguiram identificar o seu carro, sendo assim preso. Mas infelizmente Bob ainda matou 2 mulheres antes de ser preso. Um ano depois, Bob foi sentenciado à morte. E ele confessou ter matado 10 mulheres. If I didn't do it, if I tried not to do it, I'd be okay for, a day, 2 days, but it wouldn't stop, This would go on until I did it. Then when I would do it, I'd be okay for a month, 2 months, 3 months, sometimes longer. Sometimes a couple of weeks, sometimes a week. And then it would hit again. E para Lisa, ela foi morar com uma tia e tio que amavam ela. E em 2004, ela entrou para a academia de polícia. Ela depois entrou para o mesmo departamento de polícia que prendeu o seu sequestrador. Ela se especializou em crimes de abusos sexuais para ajudar outras pessoas e vítimas como ela. Bob Joe Long foi executado por injeção letal em maio de 2019. Lisa, que estava lá sentada na primeira fila, disse: "Eu queria ser a primeira pessoa que ele viu." Do you say anything to her? Yes, I told her I loved her. And then God damn these voices inside my head! all right, thanks. Kip Lang nasceu em 30 de agosto de 1982. Bom, galera, o nome do menino é Kip Lang, mas eu vou chamar ele por Kip, ok? Para não ficar esse nome longo. Bom, enfim, Kip nasceu em Springfield, Oregon. E ele é filho de William, mais conhecido por Bill, e Faith Kinkel, ambos professores de espanhol. Kip tinha uma irmã mais velha chamada Kristen, que era 6 anos mais velha do que ele. Bem, e entre 1986 e 1987, os Kinkel foram para a Espanha para passar um tempinho lá, né? E onde Kip e sua irmã frequentaram a escola por lá, mas como o professor apenas falava em espanhol, isso tornou o aprendizado de Kip muito difícil. Após voltarem da Espanha, Kip frequentou a escola primária chamada Waterville, mas teve que repetir a primeira série após o seu professor ter citado a sua imaturidade e falta de emoções. Na segunda série, Kip fez um teste para ver se ele era elegível para serviço de educação especial, sabe? Mas infelizmente ele não conseguiu se qualificar. E no terceiro ano ele
teve muitos problemas, sabe? Porque ele tinha problema com a escrita dele, a ortografia, quase ninguém conseguia entender. Mas, por incrível que pareça, ele conseguiu se sair muito bem em matemática, o que surpreendeu muito os professores. Algum tempo depois, os pais de Kip mandaram ele fazer um novo teste para a educação especial, né? E desta vez ele conseguiu. Ele conseguiu bons resultados, tanto que no final do ano Kip teve um desempenho acadêmico excepcional, cara. Ele foi muito bem. Todos os professores parabenizaram ele, né? Pois teve uma evolução notável. E quando ele alcançou a 4ª série, ele foi diagnosticado com dislexia. E da 4ª série pra frente, mano, foi o tempo que Kip tocou o terror, cara. Ele começou a entrar em muitos problemas, sabe? Se juntando com pessoas erradas. Teve até uma vez que ele e seus amigos compraram um manual de como fazer bombas caseiras, mano. E essas bombas caseiras, eles saíam, né? Eles saíam jogando em casas de vizinho, levavam até pra escola. Quando ele estava no 8º ano, ele foi pego roubando CDs de uma loja. Tá vendo, cara? Eu tô falando, da 4ª série pra cima foi só fogo, mano. Ele só tocou fogo. Bom, sem que ninguém soubesse, ele também comprou uma espingarda serrada de um amigo, cara. E ele escondeu no seu quarto, mano. Mano, cara, fica a dica aí, velho. Vocês tiverem filho, mano, vejam o que seus filhos estão fazendo, cara. Meu Deus, como assim ele comprou uma espingarda e guardou, cara? Claro que eu entendo que todo mundo merece privacidade, cara, mas, sabe, hoje em dia, se bem que isso não foi nem hoje em dia, né, cara, mas enfim, vocês sabem. Bom, e outra vez Kip e um amigo foram presos por atirarem pedras em um carro que estava dirigindo por uma rodovia, cara. Bom, e até hoje ninguém sabe qual dos dois atirou a pedra, mas Kip alega que foi seu amigo. Bom, logo após a prisão de Kip, né, após ele ser libertado, sua mãe decidiu levá-lo para um psicólogo chamado Dr. Jeffrey Hicks. Nessa consulta, né, o Hicks diagnosticou que Kip tinha um grande transtorno depressivo. Além disso, de acordo com suas anotações, Kip ficou triste ao falar de seu pai, com quem ele tinha uma relação tensa. Em 23 de abril, Kip foi suspenso por agredir um menino que o empurrou. Isso é o que Kip alega, né, que o menino o empurrou. Bom, em 29 de abril, logo após ele ter voltado da primeira suspensão, ele foi suspenso novamente por atirar um lápis em outro aluno. Em 2 de junho, Kip e seus pais estavam no psicólogo e então seus pais contaram tudo, né, o que tinha acontecido com o Kip, e então Hicks, que é o psicólogo, recomendou o uso de antidepressivos. E então Kip começou a tomar o Prozac, o que no começo parecia funcionar. Algum tempo depois, Bill, o pai de Kip, percebeu uma boa melhora em seu filho, né? Que ele estava se comportando bem, sabe, não estava arrumando confusão. E então, Kip esses dias também estava pressionando muito seu pai, pedindo para ele comprar uma arma para ele, né? Porque desde criança ele era muito obcecado por armas, né? Então, Bill decidiu comprar uma Glock semiautomática para Kip. Mas na verdade ele comprou mais essa Glock para tentar se aproximar do seu filho, sabe? Os dois, né, logo após ele ter comprado a Glock, começaram a fazer treinos de tiro, né? Isso era meio que o hobby deles, né? E esse hobby certamente ajudou o Kip, tanto que ele parou de usar o Prozac, né? Ele fez as suas consultas no Dr. Hicks e o Dr. Hicks disse que ele teve uma ótima melhora, né? Então ele parou de usar o Prozac, começou a ser mais comunicativo com seus pais, né? Ele começou a se abrir mais, contar o que ele estava sentindo. Então, cara, isso de longe foi uma ótima melhora, mano. Em 30 de setembro, Bill decidiu presentear Kip com outra arma, né? Ele comprou uma espingarda calibre 22 para Kip e também comprou uma faca de caça. Durante o tempo de Kip no ensino médio, uma série de tiroteios escolares começou a ocorrer. O primeiro, que foi em 1 de outubro, por um garoto chamado Luke, de 16 anos, ele esfaqueou e espancou sua mãe até a morte. Depois usou uma espingarda para matar 2 alunos e feriu outros 7 na Pearl High School, em Pearl, Mississippi.
Em 24 de março de 1998, os alunos da Westside Middle School, Mitchell e Andrew, atraíram todos os alunos e professores com um alarme de incêndio e então começaram a atirar com 2 espingardas semiautomáticas, matando 4 alunos e um professor. Os 2 assassinos foram presos. Kip e um amigo assistiram toda a cobertura do massacre e ambos estavam comentando que foi muito legal. Em 20 de maio, Kip comprou uma bereta de um conhecido e ele a escondeu em seu armário da escola. Algum tempo depois, o proprietário da bereta, Scott Kinney, telefonou para a escola para comunicar o desaparecimento da sua arma e que ele pensava que algum amigo de seu filho tinha a roubado. Algum tempo depois, Kip confessou que ele tinha a arma e que estava escondida na escola. Bom, ele e esse conhecido dele que a vendeu foram presos pelo crime, né? E ambos foram suspensos da escola. Bom, às 3 horas da tarde, Bill chegou à delegacia depois de ser informado da prisão de Kip. Ele o pegou e o levou para casa. E então lá, Bill ameaçou Kip, né? Falando que se ele não mudasse esse comportamento dele, ele seria enviado ao internato. Às 3h30 da tarde, Bill estava tomando café sentado na cozinha e então Kip pegou a sua espingarda, desceu as escadas e matou seu pai com um tiro na nuca. 30 minutos depois, galera, de ele ter sido solto da prisão por seu pai, né, e da conversa deles. Ele então arrastou o corpo de Bill para o banheiro e o cobriu com um lençol enquanto esperava por sua mãe. Nessa hora ela estava fora, eu não peguei informação se ela estava trabalhando ou fazendo compras, mas ela não estava em casa na hora que Kip matou seu pai. E logo após ele ter cometido esse ato, né, Kip começou a receber vários telefonemas na sua casa, né? Várias pessoas ligando para lá, perguntando o que foi esse barulho, se estava tudo bem e pedindo para falar com o pai dele, né? Só que ele falava que o pai dele não estava disponível no momento, cara. E ninguém estranhou isso, né? Nenhum dos vizinhos estranharam, então pensaram, sei lá, que era um negócio normal. Por volta das 6h30 da noite, Faith, mãe do Kip, chegou em casa e enquanto ela subia os degraus da garagem, Kip, que já estava de pé no topo da escada, disse que a amava muito antes de atirar repetidamente com um rifle, matando-a. Ele então arrastou o corpo dela pelo chão da garagem e, como ele também tinha feito com Bill, ele cobriu ela com um lençol. Bom, então Kip resolveu ir para o seu quarto, né? Ligou o som e ele passou a noite inteira ouvindo a música do filme Romeu e Julieta. Na manhã seguinte, Kip saiu vestido com um longo casaco que escondia suas 3 armas de fogo e também tinha sua faca de caça colada em sua perna. Às 7h55 da manhã, Kip chegou na escola dirigindo o carro de sua mãe. Então ele entrou e já começou a atirar. Ele atingiu 2 alunos que estavam no corredor, mas felizmente esses 2 alunos apenas ficaram feridos. Ele então correu para dentro do refeitório da escola, que estava atualmente ocupado por cerca de 200 alunos. E então ele disparou o resto do cartucho na multidão, né? Ele tinha por volta de 48 tiros nessa arma, né? E então ele descarregou atirando em toda a multidão, né? E em uma dessas pessoas que ele atirou, chamado Michael, ele infelizmente não resistiu e acabou falecendo. Então foi um total de 2 mortos, né? Sem contar com a família dele, e 24 feridos na escola. Depois de descarregar todo o seu cartucho, Kip ficou sem munição e alguns alunos da escola perceberam, né? Então eles se juntaram e pularam em cima de Kip. Ele ainda tentou sacar a sua Glock, né? Se eu não me engano, ele ainda conseguiu ferir um dos alunos com a Glock. Mas enfim, eles conseguiram prender o Kip até a chegada da polícia. Às 8h50 da manhã, Kip foi levado para a delegacia, onde foi trancado em uma sala de entrevistas. E enquanto ele estava sendo entrevistado, 3 xerifes chegaram à casa de Kip, descobrindo os corpos de Bill e Faith. Eles também encontraram 4 bombas caseiras construídas em latas de refrigerantes e também encontraram uma 5ª bomba em um extintor de incêndio.
Em 22 de maio de 1998, Kip foi acusado de 58 acusações, olha isso, cara, incluindo 4 de homicídios e 26 de tentativas de homicídio. E durante a acusação, a defesa apresentou um especialista em saúde mental para falar que Kip estava mentalmente doente no momento do tiroteio. No entanto, Jeffrey Hicks, que era o psicólogo de Kip, testemunhou que Kip estava com uma saúde mental boa quando eles interromperam a terapia. Em 24 de setembro de 1999, Kip se declarou culpado de todas as suas acusações e em 11 de novembro, Kip foi condenado a 111 anos de prisão sem a possibilidade de condicional. Bom galera, e agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como foi a entrevista do Kip com o agente policial. Tell me what happens when you get home. I had no other choice. I couldn't. You were feeling really guilty. Yeah. So was your dad, did he hit you or anything like that? No. Okay. I love my dad. That's why. You love him, so that's why you had to kill him? Bom, então foi esse o vídeo galera, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por assistir. Se inscrevam aí, tá? Ativem o sininho. Eu sei que o canal tá só no começo, mas o negócio é só melhorar, tá? Se inscreva aí que aqui a gente vai estar falando de casos, coisas misteriosas e isso. Se vocês têm alguma recomendação, falem aí nos comentários que eu vou procurar trazer no próximo vídeo. É isso, obrigado, fui! Durante os anos de 1950, 60 e 70, pessoas que residiam na ilha de Jersey foram atacadas por um misterioso homem. Esse homem seria chamado de a Besta de Jersey. As pessoas que moravam na ilha trancavam as suas portas, mas nada pararia a besta de invadir elas. Em 1957, uma enfermeira estava esperando por um ônibus na área do Monte Abe. E do nada apareceu um homem vestido com um casaco comprido e um lenço sobre o seu rosto. O homem se aproximou da moça e a abateu na cabeça. Amarrou uma corda ao redor do seu pescoço e a levou para um campo próximo dali. Esse homem a agrediu sexualmente. A moça ficou gravemente ferida durante o ataque, no entanto, ela foi descoberta e levada ao hospital, onde se recuperou dos seus ferimentos. Em março de 1957, ou seja, no mesmo ano, esse mesmo homem atacou uma jovem de 20 anos que estava caminhando para sua casa, passando pela parada de ônibus perto de Trinity. Ele usou o mesmo método com ela. Puxou-a para um campo perto dali e a agrediu sexualmente. Em julho, ele atacou uma mulher de 31 anos e depois uma garota de 28 anos em São Martins, em outubro de 1959. Após os ataques, as vítimas prestaram suas declarações à polícia e todas elas falaram a mesma coisa, deram os mesmos detalhes. Todas elas confirmaram que o homem tinha cerca de 1,67 m, na casa dos 40 anos e tinha um sotaque irlandês e meio estranho que elas acreditavam ser falso. Elas também o descreveram como cheirando a mofo. A polícia concordou que o mesmo homem tinha atacado todas elas e o homem ficou conhecido na imprensa como a Besta de Jersey. Um ano depois, as coisas mudaram. Esse maníaco mudou totalmente o seu padrão de planos. Antes, ele atacava pessoas nas ruas, mas a partir de 1960, ele começou a invadir a casa das pessoas. No dia 14 de fevereiro, a Besta de Jersey subiu pela janela de uma casa e entrou em um quarto no andar de cima. O menino cujo quarto ele entrou tinha apenas 12 anos de idade. Quando o menino acordou, ele viu um homem com uma máscara de pé aos pés da sua cama, segurando uma tocha em seu rosto. O homem colocou uma corda ao redor do seu pescoço e o arrastou para fora, para um campo, onde ele o estuprou. Quando a agressão terminou, o homem levou o garoto de volta para casa e fugiu do local. Em março, uma mulher caminhando para uma parada de ônibus em Bralade parou para falar com um homem que havia parado seu carro e lhe ofereceu uma carona.
Ele disse que era um médico e que estava a caminho para buscar a sua esposa. A mulher aceitou o passeio e entrou no carro do homem. Quando ela se virou para falar com o homem, percebeu que ele estava usando um grande sobretudo, chapéu e luvas. Ela não podia ver o seu rosto e quando entendeu o erro que havia cometido, ele já havia levado ela para uma parte isolada da ilha. Ele bateu na mulher, dando-lhe socos fortes no rosto e amarrou suas mãos atrás das costas. Depois a conduziu até um campo onde ele a agrediu sexualmente. Depois de terminado, ele levou a moça de volta para o carro e os dois saíram. Percebendo que esta era sua chance de escapar, a mulher saltou do veículo em movimento e começou a gritar. Em pânico com o barulho, o homem acelerou o carro e nunca foi encontrado. Mais tarde naquele mesmo mês, uma mulher de 43 anos e sua filha de 14 anos estavam dormindo em seu chalé em uma parte remota da ilha em São Martins. Por volta da meia-noite, a mãe acordou com o som do telefone tocando lá embaixo. Ela saiu da sua cama para atender, mas havia silêncio do outro lado, seguido por um clique e pelo tom de descagem. Assumindo que era uma ligação por engano, ela voltou para a cama. Depois de um tempo, ela foi acordada novamente por um barulho. Ela voltou a descer as escadas para investigar o estranho som, acendendo as luzes para ver melhor. Quando ela chegou ao degrau inferior, as luzes se apagaram e ela percebeu que não estava sozinha. Havia alguém na sala com ela. Então ela pegou o telefone para chamar a polícia, mas a linha estava morta. A linha telefônica dela havia sido cortada. A figura que estava na sala de estar correu para a mulher e exigiu seu dinheiro e a ameaçou matá-la. Durante a luta, sua filha acordou ouvindo o barulho e foi ver o que estava acontecendo. Ao ver a jovem garota, o homem soltou a mãe e pulou pelas escadas até a filha. A mulher, agora livre, correu para a casa do vizinho e os trouxe de volta até o seu chalé para pegar o intruso. Mas quando eles chegaram, encontraram a filha sozinha. Ela havia sido amarrada e estuprada, mas ainda estava viva. Em abril, uma menina de 14 anos foi acordada por um homem em seu quarto, observando-a enquanto dormia. Ela começou a gritar na esperança de acordar seus pais que estavam dormindo, e de fato isso funcionou e o homem fugiu. Em julho do mesmo ano, um menino de 8 anos foi sequestrado de sua casa. Quando seus pais acharam ele na porta de casa, ele tinha uma corda amarrada no seu pescoço e tinha sido levado para um campo próximo dali, onde ele sofreu abuso sexual. Após a agressão, ele foi levado de volta para sua casa e entregue na porta. Este seria o último crime que a besta cometeu naquele ano. Os investigadores perceberam que a besta de Jersey tinha que ser um residente da ilha devido à frequência dos ataques. Eles começaram a entrevistar todos os homens que tinham antecedentes criminais, mas nenhum deles se encaixavam na descrição feita pelas vítimas. Os oficiais também solicitaram impressões digitais de todos os homens adultos da ilha. Eles tinham o direito de recusar e 13 deles fizeram o teste. Um deles era o homem mascarado. A polícia chegou a uma conclusão e prendeu Alfonso Legastelóis pelos ataques e abusos. Ele era conhecido como um estranho pescador que vivia na ilha, mas ele foi libertado após 14 horas de interrogatório devido à falta de provas. Mas aí o dano já tinha sido feito. Seu nome havia sido dado à imprensa e sua foto estava em todos os noticiários locais. Depois que uma multidão furiosa incendiou a sua casa, Gastelois foi forçado a fugir para Anchorage, um grupo de ilhas a nordeste de Jersey. Ele morreu em junho de 2012 com a idade de 97 anos. A esta altura, a polícia estava completamente perdida.
eles não sabiam o que fazer. Então, eles resolveram chamar a Scotland Yard para ajudar com a investigação. A Scotland Yard é uma polícia britânica. A Scotland Yard disse aos residentes que eles precisavam começar a cuidar um dos outros e montar rondas no bairro para se manterem seguros. Eles também criaram um perfil do agressor a partir das descrições feitas pelas vítimas. Esse agressor tinha por volta de 40 a 45 anos de idade, com 1,67 m de altura. Ele conhecia muito bem a ilha, especialmente a costa leste. Ele tinha um bigode, mas cobriu seu rosto, seja com um lenço ou com uma máscara durante os ataques. Ele usava um casaco longo e escuro com mofo, um chapéu e um par de luvas. Ele entrou nas casas pelas janelas dos quartos usando a lua como uma luz entre as 10 horas da noite e 3 da manhã, e ele andava carregando uma tocha. Apesar do perfil, os investigadores chegaram a um beco sem saída, mas o bom foi que os ataques pararam por alguns anos. 2 anos depois, em abril de 1963, um garoto de 9 anos foi a próxima vítima do homem mascarado. Ele foi levado de sua casa para um campo com uma corda ao redor de seu pescoço e foi sodomizado. Como antes com as outras vítimas, ele foi levado para sua casa após o ataque. Em novembro, o mesmo aconteceu com um garoto de 11 anos. E em 1964, durante julho e agosto, uma menina de 10 anos e um menino da mesma idade que ela também foram atacados em suas casas. Durante os 2 anos seguintes, a besta de Jersey ficou na sombra e a vida continuou como de costume. Finalmente, os bairros começaram a acalmar o seu alto policiamento e parecia que os ataques tinham acabado. Até que em 1966, a polícia recebeu uma carta do homem mascarado. Prezado senhor, acho que já é o momento de lhe dizer que você está apenas perdendo o seu tempo, pois cada vez que eu cometi os crimes, eu sempre tive a intenção de fazer e lembro que não vai parar por aqui. Mas serei justo com você e lhe darei uma chance. Nunca tive muito nesta vida, mas pretendo conseguir tudo o que posso agora. Eu sempre quis fazer o crime perfeito e o fiz. Eu não sou um maníaco, mas gosto de brincar com vocês. Vocês ouvirão de mim antes de setembro e eu lhes darei todas as pistas, só para ver se vocês podem me pegar. Espere e veja. Em agosto, uma menina de 15 anos foi brutalmente agredida em sua casa, mas o ataque foi diferente desta vez. O corpo da menina estava coberto de arranhões que estavam perfeitamente dispersos em linhas paralelas. Após esse ataque, não houve mais incidente durante 4 anos. Em agosto de 1970, o monstro voltou. Um garoto de 14 anos acordou de seu sono em sua casa com uma tocha que brilhava em seu rosto. Ele foi atacado como os outros, mas dessa vez, quando ele estava sendo levado para sua casa, o homem mascarado falou com ele, e ele disse ao menino para ficar quieto. Porque se você não fazer isso, alguém vai machucar sua mãe e o seu pai. Quando os pais do menino o encontraram, ele estava agindo estranho e parecia chateado, mas ele não quis falar o que havia acontecido. Eventualmente, ele lhes contou e foi levado ao hospital, onde um exame mostrou que ele também tinha os mesmos arranhões que aquela menina de 4 anos atrás tinha sofrido. Além disso, o rapaz disse à polícia que o homem tinha o cabelo preto espetado e estava usando uma máscara assustadora. Ainda em 1970, 2 oficiais estavam fazendo a sua patrulha noturna. Era por volta de meia-noite quando eles pararam em um sinal vermelho no distrito de St. Helier e um carro passou o semáforo. Os oficiais perseguiram o motorista que estava tentando desesperadamente fugir. Ele dirigiu do lado errado da estrada
e subiu em aterros e trilhas, mas finalmente bateu em uma sebe e finalmente parou em um campo de tomates. Quando ele saiu do carro, começou a correr, assim como os oficiais que o perseguiam. Ele acabou sendo derrubado no chão e preso. No caminho até a delegacia, os policiais notaram um cheiro de mofo vindo do homem. E quando finalmente estavam sobre a luz brilhante da faixa da estação, eles viram a aparência do homem pela primeira vez. Ele estava usando um casaco longo e escuro com pregos e parafusos de 1 polegada de comprimento que saíam do colarinho, punhos e ombros. Essas foram as marcas que marcaram a jovem menina e o rapaz. Quando esvaziaram os bolsos do homem, encontraram uma tocha preta com fita adesiva cobrindo a maior parte do vidro, de modo que apenas uma pitada de luz brilhava através. Também foi encontrado 2 pedaços de cordas que foram usados para amarrar suas vítimas, uma tampa de lã e fita adesiva. Eles também encontraram uma peruca preta espinhosa e a máscara que ele usava para aterrorizar suas vítimas. Edward Pellonow, nascido em 1925, tinha 46 anos e era um homem de família com esposa e filhos. Ele trabalhou na construção civil e veio de uma família rica. Ele não tinha registro criminal, mas foi preso por 1 mês durante a Segunda Guerra Mundial por oficiais alemães quando roubou comida para famílias famintas. Ele se vestia de Papai Noel no lar adotivo de crianças onde sua esposa trabalhava e as crianças o chamavam de tio Ted. Quando questionado sobre a roupa que estava usando e por que estava andando em alta velocidade, ele disse aos investigadores que ia a uma orgia e não queria ser reconhecido. Quanto aos pregos, ele disse que acrescentou aqueles no caso de ser atacado por alguém que conhecia artes marciais. Ele se recusou a falar sobre a máscara e a peruca que haviam sido usadas naquela noite, a julgar pelas marcas em seu rosto. Os oficiais foram enviados para revisitar sua casa. Uma vez que eles estavam lá, eles encontraram um quarto secreto, onde lá cheirava a mofo, e encontraram roupas velhas e perucas caseiras com sobrancelhas falsas. Em 29 de novembro de 1971, o júri levou 38 minutos para declará-lo culpado de 13 acusações de abuso e agressão. Ele foi condenado a 30 anos de prisão em Winchester, no Reino Unido, mas foi liberado em 1991 após ter cumprido 20 anos de prisão por bom comportamento. Ele até tentou voltar de novo para Jersey, mas devido ao seu reinado de terror que ele manteve durante muitos anos, ele não foi bem-vindo e em vez disso ele se mudou para a ilha de White. Ele morreu 3 anos depois por um ataque cardíaco em 1994. Esse caso aconteceu em Lambeck, Alemanha, em 5 de maio de 1980. Marianne Betmeyer nasceu em 3 de junho de 1950. Bom, a gente pode dizer que Marianne teve uma infância bem difícil. Seu pai fez parte do Waffen-SS durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era muito rigoroso e conhecido por ser agressivo. Ele também exagerava no álcool, o que o deixava mais agressivo ainda. Quando Marianne tinha 16 anos, ela engravidou. No entanto, falaram para ela colocar sua criança para adoção e ela concordou. Quando ela completou seus 18 anos, ela engravidou novamente do seu namorado, mas então ela sofreu um trauma e por conta disso a sua família a encorajou a dar sua criança para doação. Aos 22 anos, ela engravidou novamente. O namorado que estava com ela naquele tempo a deixou, mas dessa vez ela decidiu que iria manter a criança e criar ela por conta própria. Em 14 de novembro de 1972, Marianne deu à luz a uma linda menina chamada Anna. Marianne trabalhava em um bar, então quando Anna ficou mais velha, Marianne começou a levar ela para o seu local de trabalho para ela poder cuidar da menina. Na manhã de 4 de maio de 1980, quando Anna tinha 7 anos,
Marianne e Ana tiveram uma discussão verbal. Na manhã seguinte, Marianne dormiu demais e por conta disso, a Ana não foi para a escola. Ela então decidiu ir brincar na rua. Marianne tinha planos para a tarde daquele dia. Ela tinha uma campervan da Volkswagen que era bem única e uma jornalista queria tirar algumas fotos dela. Depois de tirar as fotos, Marianne se encontrou com um casal que eram seus amigos. Marianne, naquele momento, sentiu que ela estava sofrendo criando uma criança sozinha. Ela então perguntou ao casal se eles queriam adotar a Ana. Quando Marianne voltou para casa, ela chamou por Ana, mas a garota não estava em lugar algum. Marianne ligou para a polícia e falou que sua filha estava desaparecida. Ela assumiu que Ana ainda estava brava por conta da discussão que elas tiveram e ela provavelmente estaria se escondendo na casa de um amigo. Marianne estava esperando que a polícia a ajudasse a encontrar a Ana na casa de um de seus amigos, mas a procura não foi sucedida, pois ninguém viu Ana. Na mesma tarde, uma mulher entrou na delegacia e falou para os oficiais que ela tinha uma informação terrível. Essa mulher falou que o seu esposo tinha confessado para ela que ele tinha matado uma garotinha. O nome desse homem era Klaus Grabowski. Klaus era um açougueiro de 35 anos com um passado bem perturbador. Klaus já tinha sido preso por abusar sexualmente de 2 garotas em 1975 e em 1976 ele foi condenado por esses crimes e foi dado a ele 2 opções. 1. Ele passaria um tempo indeterminado na prisão, ou 2. Ele seria castrado quimicamente. Klaus optou pela segunda opção, ou seja, pela castração química. Ele então começou a receber terapias, remédios e injeções como tratamento. Mas Klaus poderia reverter esses efeitos, pois os médicos não checavam se a castração química estava de fato funcionando. Klaus então procurou um médico que o ajudou a reverter os efeitos químicos, dando a ele e a sua esposa uma chance de começarem uma família. Lembrando que o médico que ajudou Klaus não sabia de suas condenações, pois ele não pesquisou sobre o perfil do Klaus. Em 5 de maio de 1980, a esposa de Klaus saiu para o trabalho e ele ficou em casa sozinho. Como Ana estava brincando pelas ruas, uma hora ela trombou com Klaus, um homem que ela conhecia. Como a cidade era pequena, todo mundo se conhecia. Klaus conseguiu atrair Ana até a sua casa, falando que ela poderia ir brincar com seu gato. Dentro de sua casa, Klaus pegou um par de meia calça de sua esposa e começou a estrangular Ana, matando a menina. Quando a sua esposa voltou do trabalho, Klaus confessou que ele tinha matado a menina. Sua esposa então foi direto até a polícia e contou tudo o que ela sabia. Depois de sua esposa sair, ele colocou o corpo de Ana dentro de uma caixa de papelão e a enterrou perto de um canal. Quando a esposa de Klaus voltou para casa com a polícia, ele não estava mais lá. No entanto, os policiais encontraram uma carta escrita por ele. Na carta ele disse que precisava de sua esposa mais do que nunca e ele espera que ela perdoe ele pelo que ele fez. Ele falou para ela encontrar ele em um restaurante às 10h30 da noite, onde ele queria explicar tudo para ela. A polícia leu a carta e esperou no restaurante pronta para fazer a apreensão. Felizmente, Klaus apareceu e foi preso. Ele foi levado para a delegacia e questionado. Ele tentou alegar que de alguma forma ele era vítima nesse cenário. Ele falou para a polícia que ele permitiu que Ana entrasse em sua casa para brincar com seu gato. Lá dentro, Ana supostamente falou para Klaus que se ele não desse dinheiro para ela, ela falaria para a polícia que ele a tocou inapropriadamente. Ele também alegou que Ana tentou seduzir ele. Ele acusou Ana de chantagem e extorsão, colocando a culpa na menina. Ele disse que estava com medo dela acusá-lo falsamente e que isso poderia levá-lo de volta para o tratamento psiquiátrico. Então ele pegou um par de meia de sua esposa e começou a estrangular Ana até que ela parasse de se mover.
Após ouvir tudo isso, a polícia achou que o que Klaus estava falando não fazia sentido algum. Eles perguntaram a Klaus se ele tinha violado o corpo de Anna de qualquer forma, viva ou morta, e ele negou, uma alegação que muitos acreditam ser falsa. A polícia conseguiu encontrar o corpo de Anna. Ela estava completamente amarrada, dos pés à cabeça. Marianne foi informada da morte de sua filha e ela falou que ela sentia uma tremenda culpa. Ela foi chamada para identificar o corpo, mas ela disse que não tinha força alguma para ir. Ela também se recusou a conversar com a polícia e isso deixou a polícia suspeitando dela. Eles ficaram confusos, pois ela não queria ajudar os investigadores. Klaus foi preso pelo assassinato de Anna e o seu julgamento começou em março de 1981. No terceiro dia do seu julgamento, Marianne entrou no tribunal com uma pistola. Após alguns passos, Klaus, o homem que matou a sua filha, estava bem na sua frente. Ele estava de costas para Marianne. Marianne então colocou a sua mão no bolso e puxou a sua arma, atirando várias vezes nas costas de Klaus. Klaus caiu no chão imediatamente e começou a sangrar. Marianne foi escoltada para fora do tribunal sem resistir. Ela jogou a arma e se rendeu para a polícia. Os médicos correram para salvar Klaus, mas as suas feridas eram fatais e ele morreu ali mesmo. O ex-namorado de Marianne, pai de Anna, que testemunhou o incidente, disse: Ela realmente matou ele, indicando que esse ato foi premeditado. Marianne falou para a polícia: ele matou a minha filha. Eu queria atirar no rosto dele, mas atirei nas costas. Espero que ele esteja morto. Depois de um tempo, Marianne foi liberada enquanto esperava pelo seu julgamento. Nesse período, ela tentou se matar várias vezes e por conta disso, ela foi colocada em uma casa de tratamento mental. A história de Marianne se espalhou por todo o mundo. Depois, Marianne venderia sua história para uma revista alemã por 250 mil. Ela foi sentenciada a 6 anos de prisão, onde ela cumpriu apenas 3. Marianne morreu em 1996 por câncer. Uma mãe que apenas queria proteger os seus filhos. Ela fez justiça com as próprias mãos. E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu tô trazendo aqui um caso bem interessante que dividiu a opinião de muita gente. Uns chamam ela de herói, já outros não concordam tanto com isso. Enfim, deixem nos comentários o que vocês acham, beleza? Então vamos pro caso. Esse caso aconteceu em 28 de novembro de 2014, em Londres. Bom, Sarah era uma mulher de 32 anos, mãe solteira de 3 meninos. Sarah passou muito tempo procurando por um apartamento, mas em 2014, depois de muito tempo, ela conseguiu. E esse apartamento se localizava em Silvertown, ao leste de Londres. Sarah, junta com seu filho mais velho, Bradley, de 12 anos, e seus 2 filhos gêmeos de 11 anos, Alf e Reese, tinha a chance de recomeçar uma vida nova. As coisas estavam indo bem no começo. Sarah disse que seus filhos estavam indo muito bem na escola e pareciam estar gostando da vida nova. Todo mundo estava feliz. Em frente ao bloco do apartamento de Sarah, tinha outro bloco de apartamentos. Eu vou deixar aí um print para vocês. Lá vivia um senhor de 77 anos, chamado de Michael. Michael se apresentou como uma pessoa gentil, solitária e vulnerável que vendia jornais em um shopping local. Todas as pessoas que conheciam Michael se davam bem com ele, tanto que vizinhos, quando estavam passando pelo seu local de trabalho e viam ele, eles iam conversar com Michael e passavam tempos e tempos conversando. Depois de se mudar, Sarah conheceu Michael e os dois se deram muito bem. Sarah o descreveu como um senhor bom e amigável. Os dois conversavam frequentemente e ela às vezes fazia comida e levava até o seu apartamento. Se Michael precisasse de alguma coisa, ele poderia contar com a ajuda de Sarah.
Nesse tempo, o filho de 12 anos de Sarah, Bradley, estava procurando por um trabalho para fazer uma graninha. Como Bradley era menor de idade, não era todo tipo de trabalho que ele poderia fazer. E de algum jeito, Michael ficou sabendo e perguntou a Sarah se Bradley estaria interessado em ajudá-lo em seu trabalho. Como Sarah confiava em Michael e o considerava um bom amigo, ela não viu nenhum problema nisso, né? E outros jovens já tinham ajudado Michael com alguns trabalhos. Ela perguntou ao seu filho se ele estaria interessado e Bradley, super feliz, nem pensou duas vezes. Bradley começou o trabalho no shopping separando os papéis e em algumas ocasiões ele vinha junto com seus 2 irmãos gêmeos. Pouco tempo depois, Bradley contou para Sarah que ele não queria mais trabalhar com Michael e o motivo disso logo iria aparecer. Em novembro de 2014, os gêmeos desmoronaram. Eles, chorando, chegaram e contaram para Sarah que depois de ajudar Michael a separar os papéis, ele os convidou para ir até seu apartamento. Como Michael já tinha ganhado a confiança dos garotos, eles concordaram, mas quando eles chegaram lá, Michael abusou eles. Bradley depois descobriu que seus 2 irmãozinhos tinham sido violados por Michael. E uns dias depois, Sarah encontrou Bradley no seu quarto, chorando sem parar, tremendo e puxando seu cabelo. Ele falou para sua mãe que ele também foi abusado por Michael, mas estava com muito medo e com vergonha de falar sobre isso. O objetivo de Michael era ganhar a confiança de Sarah para depois se aproximar de seus filhos. Sarah ficou a noite inteira com seus filhos falando sobre o abuso sofrido por Michael. Sarah contou que a culpa que ela estava sentindo a consumiu por completo. Ela também contou que o único trabalho dela era proteger os seus filhos. E nisso ela tinha falhado. Sarah imediatamente contatou a polícia explicando tudo para os investigadores e Michael foi preso. Mas infelizmente, por faltas de prova, Michael, depois de ser apreendido pela polícia, foi dado como não culpado e foi solto. Mas não apenas isso, ele recebeu o direito de voltar ao seu apartamento, que era bem em frente ao bloco de Sarah. Os filhos de Sarah, após saberem disso que ele foi solto, ficaram com muito medo, pois eles pensavam que Michael iria querer se vingar por causa disso. E eles também tinham muito medo de sair do apartamento, pois a qualquer momento eles poderiam se trombar com Michael. Sarah ficou furiosa com isso e ela foi até a delegacia e implorou para a polícia prender Michael. No entanto, eles recusaram e a aconselharam a se mudar. Sem se sentir segura em casa, Sarah, junto com seus 3 filhos, se mudaram para a casa de sua mãe e eles passaram alguns dias lá. Sarah também ligou para os donos do bloco do apartamento para retirarem Michael, mas eles recusaram e falaram que não podiam fazer nada. Sarah sentiu que ninguém estava escutando ela e que era uma grande injustiça Michael estar andando por aí livremente. Alguns dias depois, em 28 de novembro, Sarah bebeu 2 garrafas de vinho, saiu da casa de sua mãe e foi até o seu apartamento. Em frente ao seu apartamento, ela começou a olhar a foto dos seus 3 filhos e então começou a chorar. A vergonha que ela sentiu devido aos seus filhos terem sofrido abuso a consumiu por inteira. Sarah levantou, foi até sua cozinha e pegou uma faca de 12 centímetros e foi até o apartamento de Michael. Ela bateu na porta e esperou por ele. Michael veio até a porta e os dois começaram a conversar. Sarah demandou que ele confessasse o que ele fez e em seguida Michael disse que seus filhos estavam mentindo e que ele não fez nada. Não convencida, Sarah olhou bem nos seus olhos e foi nesse momento que a personalidade de Michael mudou.
Percebendo que Sarah não acreditou nele, ele se tornou um ser totalmente arrogante, abrupto e começou a rir descaradamente. Ele não mostrou nenhum sinal de arrependimento à dor que ele causou aos filhos de Sarah. Ele se recusou a admitir o que ele fez. Então Sarah puxou sua faca. Michael na hora se espantou e veio em sua direção. E então Sarah enfiou a faca na barriga de Michael, de novo e de novo. Ela esfaqueou Michael 8 vezes e então deixou ele caído no chão. Michael ficou caído no seu apartamento sozinho, sangrando até a morte. Depois de 1 hora do ataque, Sarah se entregou para a polícia. Ela explicou toda a situação para eles e disse que ela perdeu o controle. Ela disse que não queria matar Michael, apenas fazê-lo confessar o crime. Sarah foi presa e acusada de assassinato. Os filhos de Sarah ficaram com seus avós. Investigando mais sobre Michael, foi descoberto que Michael nem era o nome dele. Seu verdadeiro nome era Robin Malt. Para evitar confusão, eu vou citar ele como Michael mesmo. Em seu nome antigo, Michael foi condenado várias vezes por abuso sexual contra meninos, um total de 24 condenações. E isso tudo só aconteceu porque a lei permitiu Michael trocar o seu nome, tá? Como vocês podem ver. Em seu julgamento, Sarah explicou sua situação e como perdeu o controle, e que agiu como uma mãe que apenas queria proteger seus filhos. No começo, Sarah tinha sido sentenciada a 3 anos e meio na prisão, mas algumas pessoas acharam que essa sentença era muito branda e pediram para estender a sua sentença. O motivo por estender a sentença de Sarah foi por conta desses detalhes. Ela vestia um casaco para esconder sua identidade nas câmeras e tentou não deixar nenhuma impressão digital, e isso mostrou sinais de premeditação. Depois de esfaquear Michael, ela fugiu da cena do crime e não chamou nenhum socorro. No total, a sentença de Sarah foi estendida para 7 anos, servindo apenas 4. Mas hoje em dia ela está livre com seus 3 meninos. Esse caso aconteceu por volta de 28 de novembro de 1994. Bom, provavelmente você já ouviu falar de Jeffrey Dahmer. Inclusive, a Netflix produziu uma série só sobre ele. Mas eu vou dar um resumo rápido. Jeff Dahmer foi um serial killer que matou 17 homens. Ele atraía as vítimas para o seu apartamento, onde ele prometia pagá-los se eles pousassem nus para fotografias. Em sua casa, ele insistiria para a vítima tomar umas bebidas com ele, só que na bebida da vítima ele colocava drogas. Depois de desmaiadas, ele estrangulava elas, mutilava e comeria o corpo delas. Quando a polícia foi investigar o seu apartamento, depois de sua prisão, eles encontraram várias partes de corpos. Uma delas foi uma cabeça encontrada no freezer. O julgamento de Dahmer foi em fevereiro de 1992. O júri achou ele culpado por cada um dos assassinatos. Dahmer foi sentenciado a passar o resto de sua vida na prisão, pois a sentença de morte era abolida em Wisconsin. Após Dahmer ter sido levado para a prisão, a própria equipe de lá falou que ele estava em perigo. Inclusive, Rita Isabel, que era irmão de Errol Lindsay, que foi uma das últimas vítimas de Jeffrey, ela disse que durante 2 anos ela recebeu várias chamadas de presos que estavam na mesma prisão que Dahmer. Nessas chamadas, os presos falavam que iam cuidar dele, se vocês me entendem. Em uma dessas chamadas, o prisioneiro disse: "Você não me conhece, mas eu estou na mesma prisão que Jeffrey Dahmer. Não se preocupe, nós vamos dar um jeito nele." A equipe que trabalhava na prisão acreditavam que o preso que matasse Jeff
ganharia um lugar especial lá. Dahmer passou cerca de 1 ano isolado dos outros presos, mas depois disso foi considerado que era seguro ele ficar livre junto dos outros presos. Não demorou muito e a primeira tentativa de tirar sua vida foi feita. Um preso que tinha uma shank, vou mostrar para vocês aí esse modelo de faca, tentou cortar o pescoço de Dahmer, mas o ataque não foi bem sucedido. 2 anos após essa tentativa de homicídio, Dahmer encontraria o seu fim pelas mãos do presidiário Christopher Scarver em 28 de novembro de 1994. Como Dahmer, Christopher entrou na prisão por volta do mesmo tempo que ele. Christopher também estava servindo a sua sentença de vida na prisão pelo assassinato de Steve Lohman. Christopher era o irmão mais velho. Ele cresceu em uma vizinhança grosseira, onde ele sofria racismo várias vezes. Ele largou a escola e se inscreveu em um curso de carpintaria em Wisconsin. Como ele largou a escola, ele acreditava que essa era a melhor chance dele conseguir um trabalho. E isso foi o prometido a ele pelo líder do programa, Edward Patins, depois que ele completasse o seu curso. No entanto, Edward foi despedido antes de Christopher terminar o curso, e o trabalho nunca mais foi mencionado. Nesse tempo, Christopher começou a beber sem parar e começou também a fumar cannabis. Ele também começou a escutar uma voz dentro de sua cabeça, onde ela falava que ele era o escolhido. A voz falou para ele voltar para o local onde ele fez o curso e confrontar ele sobre o trabalho que lhe foi prometido. E ele voltou por volta de 1 de junho de 1990. Ele encontrou lá no local Steve Lohman, de 27 anos, que era o substituto de Patins. E também estava lá o gerente John Fenton. Christopher puxou a sua arma e apontou direto para Lohman e mandou Lohman entregar o dinheiro. Mas quando Lohman ofereceu apenas $15, Christopher se enfureceu e atirou bem na cabeça de Lohman, o que matou ele instantaneamente. Desesperado para salvar sua vida, John, o gerente, deu um cheque de $3.000 em seu cartão de crédito e felizmente ele conseguiu escapar quando Christopher foi checar o corpo de Lohman. Pouco tempo depois, Christopher foi preso e ele foi sentenciado à vida na prisão pelo assassinato de Steve Lohman. Em 1992, Christopher foi levado para a Columbia Institution, onde ele se encontraria com Jeff Dahmer. Apesar deles não se falarem, a reputação de Dahmer o tornou o principal alvo para Christopher, que depois admitiu que ele carregava pedaços de jornais com crimes que o Dahmer cometeu, e isso o deixava furioso. Christopher alega que Dahmer fazia brincadeiras onde ele pegava comida e as colocava em um formato que parecia ser partes do corpo humano. Em seguida, Dahmer jogaria ketchup para simular o sangue de suas vítimas e então comeria. No dia 28 de novembro de 1994, Jeff Dahmer recebeu a tarefa de limpar a academia com Christopher e outro preso chamado de Jesse Anderson, que foi sentenciado à prisão perpétua por matar a sua esposa. Depois de um tempo, os guardas que estavam de olho nesses 3 homens saíram e ficaram fora por volta de uns 20 minutos. Christopher disse que Jeff e Jesse o provocaram. Ele falou que um dos homens o cutucou quando ele estava limpando e que quando ele virou, ele viu os dois rindo. Quando Jesse foi limpar outro quarto, Christopher pegou uma barra de 20 centímetros e seguiu ele. Lá ele acabou com Jesse. Ele continuou batendo nele sem parar. Mesmo depois de apagado, Christopher não teve piedade. Agora era a hora de Christopher cuidar do Dahmer. E o Christopher já chegou confrontando o Dahmer, perguntando sobre seus crimes. Ele falou: "Você realmente fez aquilo?" E Dahmer respondeu: "Sim." Christopher disse que Dahmer nessa hora estava totalmente em choque,
e começou a olhar para a porta de saída, mas Christopher rapidamente bloqueou ela e começou a atacar Dahmer repetidamente. Depois do ataque, Christopher voltou para sua cela e quando passou pelo guarda, ele disse: "Deus me disse que eu tinha que fazer isso." Quando os guardas voltaram para a academia, eles encontraram Dahmer caído no chão do banheiro com machucados horríveis em sua cabeça. Ele foi golpeado várias vezes no rosto com uma barra de ferro e sua cabeça também foi jogada contra a parede várias vezes. Ele ainda estava com vida quando os guardas o encontraram, mas ele morreu 1 hora depois no hospital. Jesse Anderson também foi levado para o hospital, mas morreu 2 dias depois. Christopher depois falou que o ataque não foi planejado e disse que só matou Jeffrey Dahmer porque quando ele olhou em seus olhos, ele não viu nenhum sinal de arrependimento. Ele até disse que Dahmer fazia piadas dos crimes que ele cometeu. Após a morte de Jeff Dahmer, sua mãe respondeu para a mídia dizendo: "Agora todo mundo está feliz? Agora que ele foi golpeado até a morte? Isso é bom o suficiente para vocês?" No final, Christopher Scarver recebeu 2 sentenças de prisão perpétua. Lesandro Guzmán Félix era apenas um adolescente quando a sua vida foi tirada dele. Lesandro, mais conhecido como Júnior por seus amigos e vizinhos, era um jovem adorável que gostava de ouvir músicas e curtir com seus amigos. Nascido em 11 de novembro de 2002, Júnior foi criado no Bronx por sua mãe Leandra e seu pai Lisandro. Ele também tinha uma irmã mais velha chamada Genesis e um irmão chamado Manuel. Apesar dele ser novo, ele já tinha em mente do que ele queria ser na vida, um detetive, e ele levava sua ambição muito a sério, tanto que ele fazia parte do NYPD Explorers Program. Esse programa meio que já era um começo para quem queria se tornar um oficial, sabe, um policial ou um detetive. Ele também amava beisebol e o seu time favorito era o New York Yankees. Mas infelizmente, a vizinhança em que Júnior cresceu tinha uma longa história de problemas entre gangues. E uma das piores gangues era a Trinitários. A Trinitários foi fundada em 1993 por 2 presidiários. Embora que Júnior não era membro dessa gangue, ele conhecia algumas pessoas que faziam parte dela. E algumas vezes ele até saía com essas pessoas nos lugares de encontro da gangue. Em 20 de junho de 2018, Júnior disse para sua mãe que ia sair um pouco com seu amigo. Os dois se encontraram e começaram a sair, escutando música e conversando. Por volta das 11h30 da noite, Júnior decidiu sair do rolê. E minutos depois, a câmera de segurança capturou Júnior passando por essa esquina, indo em direção a Adams Place, que é o nome de uma rua do Bronx, e que é bastante movimentada pelos trinitários. Júnior mandou mensagem para um amigo que já estava lá, e esse amigo falou para ele não ir, porque já era tarde e que não era seguro para eles saírem por lá. Enquanto Júnior conversava com esse amigo, 4 carros pararam no meio da rua e todo mundo que estava do lado de fora começaram a entrar para evitar confrontos. Depois de um tempo, eles entraram nos carros e seguiram em frente, virando à esquerda, e foi ali, naquela rua, que eles se cruzaram com o Júnior. E esses caras que estavam nos carros começaram a gritar com o Júnior, e ele, assustado e confuso, começou a correr, e ele correu muito. No começo parecia que ele estava correndo em direção à sua casa, então ele fez um desvio e correu até uma bodega para se esconder. Enquanto Júnior tentava se esconder atrás do caixa, um dos caras que estava no carro entrou na loja e viu Júnior tentando se esconder. Ele voltou e chamou seus companheiros, então todos entraram na loja. Um deles, como vocês podem ver na filmagem, esse de vermelho, estava portando uma machete. E foi exatamente ele que trouxe a morte para Júnior. Eles conseguiram puxar o Júnior, que estava escondido atrás do caixa, então começaram a bater nele e arrastaram ele para fora da loja. E logo após eles arrastarem o Júnior para fora da loja, mano, esse é um dos momentos mais pesados que eu já vi, cara. Mais pesado e doloroso, mano.
Só para vocês terem uma ideia, a maioria dos membros dessa gangue estavam todos armados com facas naquele momento, e eles usaram para golpear o Júnior diversas vezes. Mesmo depois desse ataque brutal, Júnior ainda conseguiu ficar de pé, e ele foi pedir ajuda ao dono da loja. Só que ao invés do dono da loja ajudar o Júnior, ele o mandou ir embora. Em uma reportagem, o dono dessa loja disse que essa foi a decisão que ele mais se arrepende em toda a sua vida. Júnior ainda tentou alcançar ajuda, ainda tentou correr, mas infelizmente ele veio a falecer antes de chegar no hospital. E a pior parte sobre isso é que, apesar de todos os seus ferimentos, o que levou o Júnior à morte foi o corte em seu pescoço. Vocês lembram daquele cara de vermelho que eu falei? Então, foi ele quem golpeou o Júnior no pescoço. E de acordo com o examinador médico que fez a autópsia de Júnior, ele falou que se alguém tivesse providenciado socorro imediatamente, provavelmente o Júnior teria sobrevivido. Assim que as notícias sobre o caso de Júnior começaram a sair nos jornais, a gangue responsável sabia que estavam lascados. O líder da gangue mandou mensagem para o namorado de Genesis, irmã de Júnior, pedindo desculpas pelo que aconteceu com ele. Ele alegou que Júnior foi um caso de erro de identidade e que o cara que estava marcado para parecia exatamente como Júnior. Em resposta a essa situação, o líder da gangue afirmou que todos os homens que estavam envolvidos no caso do Júnior foram removidos da gangue e ele pediu desculpas para sua família. A hashtag Justice for Junior, ou Justiça por Júnior em português, foi criada. As filmagens do ataque foram postadas online e as pessoas foram entrando em contato com a polícia e falando o que eles sabiam sobre esse caso. E em alguns dias a polícia prendeu 14 homens que estavam conectados ao caso. 5 desses homens foram acusados por homicídio. Lembrando, galera, que nem todos deram o golpe em Júnior, sabe? Alguns ficaram nos carros e outros acho que estavam de vigia por aí. Então 5 desses homens foram acusados por homicídio. O homem que deu o golpe final em Júnior, Johnny Ake Martinez, foi sentenciado à prisão perpétua, sem condição de condicional. Os outros 4 foram sentenciados a pelo menos 20 anos de prisão. O funeral de Júnior foi frequentado por milhares e milhares de pessoas. Centenas de membros do NYPD também frequentaram, e para honrar as memórias de Júnior, a NYPD criou uma bolsa de estudos em seu nome.